um grande privilégio poder estar compartilhando com vocês algumas experiências. E o Senhor permitiu que eu estivesse aqui falando com vocês, é porque, pela sua graça, Ele entendeu que poderia me usar para produzir edificação na sua vida, especialmente em relação ao nosso grande projeto de vermos a visão celular muito bem implantada na comunidade da graça, em toda a comunidade da graça no Brasil e no exterior, e a partir da nossa experiência lá na comunidade sede. Como vocês sabem, a maioria sabe, o pastor Carlos Alberto tem falado, já há mais de 30 anos, que desde o avivamento lá na Argentina, que nós temos perseguido esta visão de ver a igreja vivendo como família, em células, e nesses últimos anos, de 97 para cá, ganhamos também a visão de ver esses grupos se multiplicando e formando líderes. Atualmente, ao lado do pastor Carlos Alberto, lá na comunidade sede, eu sou pastor de um dos nossos distritos, somos em 5 distritos ali, o meu, pastor Osmar, pastor Valmir, pastor Wagner e a pastora Sueli. E, além disto, sou diretor do nosso centro de treinamento de líderes, que atualmente já está com 3 turmas semanais, com cerca de 250 alunos. E nesses últimos dias, o pastor Carlos Alberto me desafiou para estar gerenciando todo o nosso processo lá na comunidade sede, da implantação das nossas células, da nossa visão celular, porque a nossa comunidade é uma comunidade histórica, é uma comunidade que, antes de todo este projeto celular, já tinha mais de 5.000 membros, uma igreja respeitada em todo o Brasil. Nós não entramos nessa visão para crescer muito, para ficar famosos, mas porque nós entendemos que este é o sonho do coração de Deus, é a visão celestial que Deus pôs no coração do pastor Carlos Alberto, pastora Sueli, e agora, junto com eles, é a nossa visão também de nós, pastores da comunidade da graça. E então, queridos, nestes últimos 7 anos, mais especificamente, tenho procurado ajudar o pastor Carlos Alberto e os demais pastores lá da sede na nossa transição para uma igreja realmente em células. Tem sido uma experiência maravilhosa, muito recompensadora, tem me trazido muitas bênçãos. E eu queria repartir, então, com os pastores e líderes de células que estão aqui, com todo o rebanho, algumas coisas que nestes anos eu tenho percebido que tem impedido nossas células de se multiplicarem com maior rapidez. Tem impedido determinadas coisas que os pastores de igrejas locais e os líderes não estão entendendo direito como aplicar isto, o modelo de Jesus na formação de líderes, e por causa disto, estas coisas têm impedido um processo de multiplicação mais rápido e que as células se multipliquem todo ano. Então, a questão de uns 3 anos atrás, além dessas responsabilidades que eu já mencionei a vocês, Deus me deu o privilégio, o desafio de começar uma célula com homens ímpios. Deus pôs no meu coração o desafio de procurar alcançar ímpios, não pessoas dentro da igreja, porque o nosso trabalho
como pastor de distrito, é mais com supervisores, dos dirigentes de células, ou então com pastores. Atualmente estou ajudando o pastor Carlos Alberto no cuidado de 4 igrejas lá no Paraná, o de Curitiba, pastor Celso, de Paranaguá, o meu irmão, pastor Noé, de Registro, pastor Ricardo, e de Foz do Iguaçu, o pastor Roberto. Então, nosso trabalho é principalmente, lógico, com pessoas já do Senhor. Então, veio o desejo no meu coração de começar uma célula do zero, com homens ímpios. E há 3 anos, então, nós começamos a desenvolver esta célula, procurando alcançar principalmente maridos de irmãs já convertidas, muitas delas até líderes de células, mas que os seus esposos ainda não tinham conhecido a graça do Evangelho. E então Deus pôs no meu coração um sonho, um projeto. Como ontem o pastor Carlos Alberto estava nos questionando, qual é o seu sonho, qual é o seu projeto? Então, o que nasceu no meu coração foi este sonho, este projeto. Quero formar, bem formado, 10 homens. Quando eu falo homens, evidentemente, inclui as esposas, com o trabalho da minha esposa, da equipe da pastora Sueli, que é a pastora Wanda. Então, Deus pôs isso no meu coração, formar bem formado, com toda a experiência que fui ganhando nestes anos de ministério, os erros, os fracassos, não é? As riquezas que Deus foi nos dando nestes anos. Quero passar isso para 10 homens, formá-los bem, e depois ajudá-los a ganhar mais 10. Formar mais 10, cada um dos 10, formar mais 10 líderes de células. Quer dizer, na primeira etapa, esse projeto visa estruturar 100 novos líderes de células, 100 células, formando um novo distrito na nossa comunidade sede. E, conforme for a orientação que Deus der ao nosso pastor e à sua equipe, a nós todos, estas células poderão eventualmente se tornar em novas comunidades. Então, meus amados, depois desses 3 anos e meio, eu tenho visto e provado que a nossa visão, o nosso modelo ID, o nosso trilho de treinamento, se forem desenvolvidos com muita oração, com uma vida de santidade, que gera paixão no nosso coração, eles funcionam perfeitamente bem, porque nossa visão, nosso modelo ID, nosso trilho de treinamento, estão fundamentados no modelo de Jesus, no modelo de Cristo, de formar líderes, de preparar aqueles homens que depois abalaram este mundo com a mensagem do Evangelho. E então, meus amados, depois de 3 anos e meio, esta célula, não é? Já se multiplicou em 4 novas células, somos 19, 20 casais, e os que eu ganhei primeiro, que já são jovens, né? Como ouvimos hoje o pastor Ralph Neighbor falar, dos filhinhos, dos jovens e dos pais, eles já são jovens, então 7 deles já estão me ajudando a cuidar dos outros 12 ou 13 casais que o Senhor tem nos acrescentado. Eu me reúno semanalmente com estes que me ajudam a cuidar dos outros casais, para ministrar na vida deles, para orientá-los, para acompanhá-los, e quinzenalmente, reunimos todos estes casais num salão de festas, num salão de festas de um prédio
onde mora o nosso querido Jailson e a Jô, para fazermos eventos evangelísticos. Então, a maioria deles agora, eles estão desenvolvendo os lares de paz, que lá na sede nós demos um novo nome, que são os encontros de paz. E eu tenho aplicado, então, os ensinamentos, as orientações dos nossos manuais, do nosso modelo ID, do nosso trilho de treinamento. Mas algumas coisas, nesta prática, eu tenho visto que, a semelhança de Jesus, nós precisamos ter ousadia, ter fé, ter coragem de colocarmos em prática. Porque, senão, o que acontece é que tem muitos líderes que têm as suas células com gente descompromissada, com gente amiga, simpática, agradável, que se reúnem uma vez por semana para compartilhar a palavra pastoral do domingo, para orarem uns pelos outros, para tomarem um cafezinho, um lanche no final. Às vezes fazem programas juntos, de almoçar, de sair para lá, para cá, mas o líder não tem uma visão clara. Como transformar cada membro da célula num novo líder de células, num discípulo de Jesus. Porque discípulo é aquele que é parecido com o seu mestre e faz as mesmas obras que o seu mestre fazia. Então, eu fui entendendo que alguns passos estratégicos que nós temos que dar dentro da nossa visão, do nosso modelo e do nosso trilho. E quando o líder não faz isto, ele cria um grupo de consumidores ao seu redor, de bons amiguinhos dele, pessoas, como eu já disse, agradáveis, mas que não têm o desafio. Quando o líder vai procurar alguém para assumir o desafio de ser um futuro dirigente de célula, ele não encontra ninguém. As pessoas são consumidoras e não querem compromisso. E o problema está na origem. Então, a primeira coisa que eu tenho entendido que nós precisamos, nós líderes de células, temos que fazer para gerar pessoas comprometidas com a visão, a primeira coisa é o desafio inicial, que tem que ser um desafio semelhante ao que Jesus fazia para as pessoas que ele queria atrair para o seu círculo de discipulado. Jesus não pedia para as pessoas o aceitarem, nem perguntava se as pessoas o queriam receber no seu coração. Jesus dizia: vem e segue-me. Jesus ficava namorando aquela pessoa, conhecendo aquela pessoa, às vezes se relacionando de alguma forma com aquela pessoa, e logicamente ele tinha a direção do Pai, e então Jesus fazia o desafio para aquelas pessoas o seguirem. A maioria deles aceitou o desafio de Jesus. Teve aquele jovem rico que não aceitou. Jesus disse: vende tudo o que você tem, dá aos pobres e segue-me. Mas ele não aceitou. E Jesus não foi atrás dele também. Não foi atrás dele, porque aquele moço rejeitou aquele convite. Quem sabe mais para frente houve arrependimento no seu coração. Mas então, meus amados, o que eu tenho feito nesta célula que eu lidero é ir, quando chega um casal novo ali, especialmente de pessoas, homens que vêm do mundo, são ímpios, eu fico notando se ela vem uma vez, 2 vezes, se ela está com o coração aberto para o Evangelho, se ela mostra interesse nas coisas de Deus. E então eu marco um dia e vou à casa deste casal e converso com o homem, ou com os dois, marido e mulher,
E então eu explico para eles, de maneira simples, que Jesus Cristo é o único que pode salvá-los, que Jesus Cristo deu a vida por eles. E eu faço o desafio: vocês querem seguir Jesus? Vocês querem a vida eterna? Vocês querem ser discípulos de Jesus? Vocês querem ser verdadeiros cristãos? E graças a Deus, todas as vezes que eu tenho feito esse desafio, as pessoas têm aceito esse desafio. E eu levo comigo aquele cartão nosso do trilho de treinamento. E eu digo para a pessoa: olha, nossa comunidade tem um projeto para transformar você num homem, numa mulher, verdadeiramente cristãos, semelhantes a Jesus no caráter, e temos um projeto para preparar vocês, para abençoar outros casais, para vocês alcançarem seus familiares, seus parentes, seus amigos, como nós estamos fazendo com você. Nós queremos preparar você. Olha, aqui está este plano aqui de trabalho com você. Começa já com o batismo nas águas e depois continua por um intervalo de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, às vezes pode levar um pouco mais, um pouco menos, mas a pessoa já fica sabendo, logo de início, qual é o seu compromisso, o que significa ser cristão, o que significa receber a bênção de Deus, a salvação, a vida eterna, e ela já sabe qual é a próxima etapa. Olha, nós vamos começar a desenvolver com você este projeto. Você quer isso? Você deseja isso? Desta célula que Deus tem me dado, são quase 20 casais, 5 deles vieram aqui, estão aqui comigo, nessa nossa conferência internacional. Peço que eles fiquem em pé, só para todos conhecerem. São 5 casais que estão aqui comigo, com a pastora Wanda, é o Jailson e a Jo, o Leandro e a Diana, o Ivo e a Meire, o Dácio e a Edner, o Paulo e a Cristina. Vamos recebê-los com alegria. Muito obrigado. Mas eu fui lá na padaria do Jailson, lá na padaria, no escritório dele, um escritório extremamente organizado, papel para todo lado. Nós já falamos para ele, você tem que, se um dia o pastor Carlos Alberto chegar no seu escritório, você vai ver só. Mas não foi, Jailson, eu cheguei para você e disse: você quer seguir a Jesus? Eu não perguntei para ele se ele queria entregar a vida, nem aceitar Jesus. Aliás, o pastor Carlos Alberto tem nos orientado a evitar este tipo de vocabulário, aceitar a Jesus. O cara já entra para a religião, que isso é religião, como disse o Antônio Carlos hoje. Ele entra achando que ele está fazendo um favor para Jesus. Então eu estive na casa do Leandro também, aí eu levei o Jailson comigo, porque o Leandro era amigo do Jailson, é amigo. Os dois, cada um deles tem 2 padarias. O pão nosso de cada dia está garantido. Fui na casa do Dácio também, no seu escritório, quando a sua firma foi completamente à falência, estava numa situação de desespero, e foi assim também com o Ivo, e eles estão me ajudando a fazer com os outros. Agora, depois de fazer esse desafio, deixa tudo claro para a pessoa, logo de início, joga limpo, porque nós temos que crer também, meus irmãos, na ação de Deus em tudo isso. Se esta pessoa está sendo trazida por Deus para você cuidar dela e discipulá-la, Deus já preparou o coração dela, então ela vai aceitar esse desafio, porque já houve uma obra do Espírito Santo no coração desta pessoa. E então, meus amados, depois que elas aceitam esse desafio,
de seguir a Jesus, de ser um futuro líder de célula, eu não faço esse desafio para ela depois de 3 meses ou 6 meses, é no primeiro dia. É no primeiro dia. E depois, qual é o próximo passo? Que eu reputo como super importante. É o passo que liga a nossa teologia com a nossa visão. Porque o grande problema é que nós, muitas vezes, pastores e líderes, nós queremos fazer discípulos sem primeiro levá-los a uma experiência de novo nascimento. Isso não existe, meus amados. Jesus foi claro em João 3, quem não nascer de novo, o que acontece com ele? Então, nós temos que imediatamente, e eu tenho feito isso, eu vou à casa da pessoa com um casal que já está mais maduro, ou somente eu mesmo, com a minha esposa, e apresento, durante 1 hora, eu apresento para esta pessoa o Evangelho que enfatiza o novo nascimento. Nós, pastores e líderes, temos que entender que sem o novo nascimento, ninguém pode praticar a nossa visão de ser membro de uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Se ele não tiver um novo coração, um novo espírito, e ele não for cheio do Espírito Santo, não adianta discipular essa pessoa, porque ela não vai responder. Então, meus amados, primeiro passo é fazer o desafio para o discipulado. Segundo passo é pregar o Evangelho do reino de Deus com a ênfase no novo nascimento. Por quê, meus irmãos? Porque se esta pessoa não entender quão escrava do pecado ela é e como a graça de Deus agiu para regenerá-la, essa pessoa ela vai entrar na vida cristã com o seu eu, com a sua carnalidade, com as suas vontades pessoais. Ela vai entrar pensando que vida cristã é para ser servido e não para servir. Então nós temos que pregar para ela o Evangelho completo, que começa com o projeto eterno de Deus. É como Paulo faz na carta aos Romanos. Romanos não é um livro de estudo bíblico, é onde nós descobrimos o verdadeiro Evangelho. Paulo começa dizendo, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque o justo viverá pela fé. E ele começa então a mostrar qual é este Evangelho. E como é que ele começa? Ele começa mostrando a ira de Deus sobre a impiedade dos homens por causa do pecado, por causa de rejeitarem o conhecimento de Deus e o que o pecado fez no ser humano, degenerando-o completamente. Então a primeira coisa neste Evangelho que nós temos que pregar e anunciar é o projeto eterno de Deus. E já temos ouvido há tantos anos, a pessoa primeiro precisa saber que Deus tem um projeto para a vida dela, que Deus tem um propósito maravilhoso, que ela seja semelhante a Deus, que ela traga o reino de Deus para a sua família, para esta sociedade, e que ela se multiplique, que ela seja um instrumento de expansão do reino de Deus, através da evangelização, através dos filhos naturais e dos filhos espirituais. As pessoas precisam saber que elas existem nesse mundo para um projeto maravilhoso, para um projeto sublime, porque as pessoas muitas vezes nem sabem porque estão neste mundo, foram rejeitados pelos pais, foram pisados e humilhados, se acham sem valor. Então você começa a mostrar lá em Gênesis 1, 26, 28, qual é o projeto de Deus para a vida dela. Agora no mês de maio, o pastor Carlos Roberto falou dessa mesma passagem, aplicando para a família, para
os casais. Então esse é o nosso ponto de partida. Evangelizar não é abraçar a pessoa e falar, olha, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Temos que falar do que está escrito na palavra de Deus. Por que Deus te criou? Você não veio do macaco, você não é fruto de uma explosão, de um arranjo absolutamente por acaso de átomos. Você foi criado para expressar a glória de Deus, para implantar o seu reino aqui na terra. Como disse hoje o pastor Ralph Neighbor, olhar, a pessoa olhar no espelho do seu banheiro logo de manhã e dizer, esta é a face de Deus. Mostrar para as pessoas que elas foram criadas para um projeto maravilhoso, mas depois mostrar o que o pecado fez na vida do ser humano. Mostrar o que é o pecado, a lei do pecado e da morte, e como a queda de Adão trouxe uma depravação total para o ser humano. Não há nenhum bom, nenhum sequer. Ela precisa saber que este projeto maravilhoso de Deus foi prejudicado por causa do pecado, que o pecado é excessivamente maligno, que ela é carnal, que ela tem um coração de pedra, que ela, como todo ser humano, é cheio de maldade, tem uma natureza inclinada para o pecado. E dizer para elas, olha, você não vê tudo o que acontece no mundo, as notícias nos jornais, na televisão, porque as pessoas pensam que isso é culpa de Deus. Então, quando você prega o verdadeiro evangelho, você vai colocando as coisas no seu devido lugar. Você vai destruindo religiões falsas, filosofias pagãs, você vai destruindo conceitos errados da mente da pessoa e preparando o coração dela para a experiência do novo nascimento. Você diz, Deus não tem culpa nenhuma disso que está acontecendo. E Deus, para te salvar, para te fazer uma nova criatura, Deus se encarnou, Ele veio a este mundo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E lá na cruz do Calvário, Jesus morreu pelos seus pecados, morreu por você, pagou a pena do seu pecado. Mas tem uma coisa, para te fazer uma nova criatura, Jesus te atraiu no seu corpo. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Meus irmãos, Deus nos deu a revelação dessas verdades no final de 1986, e nós não podemos perdê-las de maneira nenhuma. Elas precisam ser integradas na vida da célula, na formação de líderes, no projeto da multiplicação, com pessoas realmente regeneradas, pessoas que experimentaram morte do eu, da sua velha natureza, se tornarão discípulos que serão guiados, controlados pelo Espírito Santo. Então nós temos que pregar o evangelho para esta pessoa. Ela aceitou o desafio de ser discípulo, ela quer que aquele nosso trilho, aquele projeto seja aplicado em sua vida, mas nós temos que nos sentar com ela, antes dela ir para um encontro de vida vitoriosa, e explicar para ela, compartilhar com ela, com paixão, com graça, na dependência do Espírito Santo, estas boas novas que estão na palavra de Deus, que é a pregação apostólica. Morrestes e ressuscitastes, diz a palavra de Deus. As pessoas precisam saber disso, que lá na cruz do Calvário, sua vida velha se encerrou. Houve a circuncisão de Cristo no despojar do corpo da carne. Seu velho homem foi crucificado juntamente com Cristo, para ela poder dizer, estou crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus de maneira condigna.
Aleluia! Glória a Jesus! E então, meus irmãos, eu tenho feito isto. É o que nossos manuais nos ensinam. Eu tenho feito isso e tenho visto, não é? O último que fiz foi com o Paulo, não é, Paulo? Chamei o Paulo lá na minha sala mesmo, junto com o Jailson, que está cuidando dele, e expliquei para ele essas verdades, para que as pessoas já comecem a saber o plano de Deus, o projeto de Deus para a vida delas, mas o quanto o pecado as destruiu. Mas onde abundou o pecado, elas vão saber também das riquezas da graça de Jesus. E que agora elas são novas criaturas, que agora pela fé na palavra de Deus em Cristo, elas podem experimentar o novo nascimento e serem preparadas, discipuladas, ensinadas, treinadas para prosseguir depois, refazendo isto com outras pessoas. E então, meus amados, próximo passo para vê-las bem edificadas é, como manda o nosso trilho, levá-las para o encontro de vida vitoriosa. E esse encontro de vida vitoriosa deve ser regado com muito jejum, com muita oração, da parte dos pastores, dos supervisores que vão ministrar. Mas eu não deixo para elas conhecerem a apostila do encontro de vida vitoriosa só quando elas chegarem no encontro. Ela aceitou o desafio de ser discípulo, recebeu o evangelho da nossa inclusão na morte e na ressurreição de Cristo. E estas verdades que nós enfatizamos, os teólogos reformados chamam de união mística com Cristo. É a mesma coisa que nós pregamos, com outro linguajar. E é o carro-chefe da nossa soteriologia, isto é, da nossa teologia na área da salvação. É o novo nascimento, é a inclusão, é a união mística com Cristo. Depois que ela ouve esse evangelho, crê nesse evangelho, vamos começar, eu já começo com ela, a apostila do encontro de vida vitoriosa. Para que quando ela chegar lá no encontro, ela já conheça estas verdades, não é? Lá na apostila do encontro de vida vitoriosa, repete-se, a primeira lição é sobre o projeto eterno de Deus e o novo nascimento. Depois, quebra de laços de alma, consciência limpa, quebra de maldições, perdão. Então, neste encontro, ela vai recebendo esta libertação, mas já começamos a ministrar essa apostila antes do encontro. E depois do encontro, terminamos de ministrar essa mesma apostila para que o encontro, que é uma ministração mais rápida, de impacto, continue a surtir efeitos na vida destas pessoas de maneira mais permanente. E uma coisa muito importante, depois da experiência do novo nascimento, é lá no encontro de vida vitoriosa, os pastores ministrarem, não só na área emocional, mas no final nós temos a ministração do batismo no Espírito Santo. Novo nascimento e plenitude do Espírito são as condições básicas, iniciais, para você formar um novo líder, para você discipular pessoas que experimentaram a libertação do pecado e agora estão vivendo no Espírito Santo. Então, meus amados, nós não podemos querer discipular pessoas que não tenham essas experiências básicas iniciais. Se nós quisermos fazer isso, nós não vamos conseguir, nossos resultados serão completamente frustrantes, porque nós não estamos obedecendo o modelo de Jesus Cristo. Mais do que o nosso modelo, é o modelo do Senhor Jesus Cristo, que enfatizou estas experiências como sendo absolutamente necessárias para a pessoa entrar no reino de Deus e poder ser suas testemunhas
com impacto diante do mundo. E, por último, o que eu queria enfatizar também é que depois que essa pessoa, então, vem do encontro de vida vitoriosa e é batizada nas águas, confessando que já morreu e ressuscitou com Cristo. Precisamos ter clareza também em relação ao batismo, porque muitas vezes na hora do batismo se ouve os maiores absurdos, não é? Você está sendo batizado para lavar os seus pecados, é aqui que o seu velho homem vai ser destruído. Tudo isso já foi feito lá na cruz do Calvário. E elas vão se batizar para confessar, porque aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Terminou o batismo, você vai começar no nosso trilho a ministração do Formando Discípulos. Então, junto com o Formando Discípulos, se você olhar bem o nosso cartão do trilho na área do ensino, você vai ver que junto ali com o Formando Discípulos está lá, conhecendo as Escrituras. Porque outro crime que nós cometemos, nós não colocamos imediatamente o novo convertido em contato com a palavra de Deus. Então, chega-se ao absurdo de pessoas chegarem ao CTL sem nunca ter lido a Bíblia completa. Então, essas vidas que o Senhor tem me dado, eu logo desafio. Comece a ler as Escrituras. O Dácio é convertido há pouco mais de 3 anos. Já leu a Bíblia inteira? 3 vezes. 1 vez por ano. Precisa ler a palavra de Deus. Não é por imposição. O pastor Antunes é muito, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não sou nada. Cristo é tudo em mim. Amém? Mas, meus irmãos, pelo amor de Deus, isso é banal, isso é básico. Nós não tínhamos isso com clareza no trilho. E quero dizer mais uma coisa para vocês. Aquele cartão é o nosso trilho na área de ensino bíblico. Mas o nosso trilho não é um monotrilho. O nosso trilho ele segue por 3 linhas mestras principais. Discipulado 1 a 1, ensino bíblico e treinamento. São as 3 linhas que seguem juntas. Certo, pastor César? Foi o pastor César que escreveu todos esses materiais. Mas nós, supervisores e pastores, precisamos explicar isto. Precisamos explicar o que está escrito lá, que são coisas muito preciosas. Então, aquele cartãozinho lá, ele dá a falsa impressão que formar líderes é só o ensino bíblico. Primeiro livreto de encontro, de bem-vindo à família, vida vitoriosa, formando discípulos, as apostilas do desenvolver, de casais, de oficinas, namoro, noivado, casamento, e depois a terceira etapa, CTL enviar. Não, isso é apenas uma das linhas mestras. Jesus não só ensinava a palavra de Deus para os seus discípulos, Jesus os discipulava 1 a 1, Jesus os confrontava com seus conceitos errados, com as suas atitudes erradas. Quem é o maior? Quem vai ser o maior daqui? Jesus os discipulava, Jesus tratava com as suas atitudes erradas e com as suas carências. E não era só discipulado e ensino bíblico, era treinamento. Depois de quase 2 anos, ele reúne os 2 de 2 em 2. Primeiro manda os 12, depois 70, treinando-os para o que eles viriam a fazer depois. Por isso é que após o Pentecostes, eles estavam preparados, porque eles haviam sido muito bem discipulados, não é? Até no fracasso de Pedro, da negação de Cristo lá, no dia de que ele foi preso,
Jesus trabalhou com o seu caráter, com a sua personalidade. E então, eles foram discipulados, ensinados e treinados. O líder falha totalmente, o pastor, quando ele não entende isto e não desenvolve este projeto de discipulado nessas 3 linhas mestras. Mas, concluindo, então, eu várias vezes fui à casa deles com estes primeiros e, junto com formando discípulos, eu ficava ouvindo, acompanhando. Como é que está a sua leitura bíblica? Está acompanhando, está andando. E eles me perguntavam, o que quer dizer holocausto, pastor? O que quer dizer circuncisão? O que quer dizer isso e aquilo? E eu descobri, meus irmãos, que ensinar uma multidão é maravilhoso. Ensinar num grupo pequeno é melhor ainda. Mas ensinar individualmente, no contato, não é? No relacionamento, é onde a coisa mais rende. E onde você vai vendo o caráter de Cristo sendo formado, porque ali não é só formando discípulos ou leitura bíblica, é a família, é o casamento, é os filhos, é as finanças. E vai se criando uma amizade. E mais do que fazer discípulos para Cristo, Deus nos dá o privilégio de nos tornarmos amigos de aliança. Então, meus amados, estamos com este desafio. E lá na sede, junto com os outros pastores de distritos, ajudar nossos líderes a entenderem claramente nossa visão, nosso modelo, nosso trilho de treinamento. Porque se eles forem desenvolvidos, como eu já disse, com oração, santidade e paixão, os efeitos são extraordinários. Eu quero, como eu já disse, formar bem 10 homens, ajudá-los a formar outros 10 e termos então 100 células. E depois, estes 100 novos líderes que continuem a ganhar mais 10, e aí vai virar 1000, e depois 10.000, e não tem limites, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Que você tenha estes sonhos também, tenha esta visão. Por que que o Power in Show edificou a maior igreja do mundo? Começou desta maneira, simples, pessoas simples, mas pondo em prática o modelo bíblico de Cristo e formar discípulos. E lá na nossa sede também, eu tenho certeza, vamos trabalhar para logo chegarmos a 1000 células. Como o Paulo disse lá da igreja dele em Belo Horizonte, que tem 1000, né? Agora ele quer 5.000, porque quando chega a 1000, o crescimento aí começa a dar saltos incríveis. E nós vamos alcançar isto. Nós estamos determinados a ajudar líderes, pastores, a ajudar todos aqueles que desejam realmente ganhar, ter esta grande colheita. Como disse o Paulo, Deus abriu uma janela, a seara está madura, vamos sair e colher as vidas, porque o Rei está voltando. Aleluia, Maranata, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, aleluia. Glória a Deus, vamos ficar em pé, meus amados. Só quero terminar lendo aqui esse grande e maravilhoso desafio do apóstolo Paulo, lá em Colossenses, capítulo 1. Olha aqui, esse deve ser o nosso desafio. Repita comigo em voz alta. Colossenses 1, 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus. Leio um torpedinho para você que eu recebi sexta-feira passada à noite, lá no Encontros de Paz, que o Jailson e a Jô
o Carlos, o Leandro e a Diana fizeram com o casal. Ele repetiu o mesmo desafio que eu ensinei para ele, de as pessoas serem desafiadas a seguirem Jesus. E ele me mandou às 22h20 este torpedinho: pastor, hoje teve salvação. O Carlos aceitou seguir Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Funciona! Porque é o modelo do Senhor Jesus Cristo. Quantos querem ser fiéis ao modelo do nosso mestre maravilhoso? Levante a sua mão e diga: Senhor, eu quero, pela tua graça, pelo teu Espírito, eu quero andar nas tuas pegadas. Eu não quero ser, ou pensar em ser, mais sábio, mais hábil do que tu és. Quero te imitar, e os resultados serão maravilhosos. Aquela pesca maravilhosa, que os barcos serão chamados para repartir a pescaria maravilhosa. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia.